Já que a gente está aqui no programa entrando no mundo da tecnologia, porque essa eleição também se tornou sobre isso, eu queria trazer para a gente um personagem que ele precisa entrar muito no nosso radar e os métodos que ele utiliza, que é Andrew Tate. Andrew Tate é o mentor, entre aspas, de Pablo Marçal. Quem é Andrew Tate, gente? Andrew Tate é um influenciador e ele é um britânico-americano. Ele não é político, ele fez fortuna com falas misóginas, agressivas, e ele hoje está preso na Romênia por acusações muito graves de estupro, de organização criminosa. Mas para Pablo Marçal, ele está funcionando como uma espécie de Steve Bannon, de como foi para Jair Bolsonaro em 2018, Steve Bannon. Qual é o método dele? Como funciona e por que esse método dá de 7-1 no método de Jair Bolsonaro? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Em 2022, Tate se tornou o nome mais buscado no Google, superando Justin Bieber e o presidente Joe Biden, apesar de todas as suas redes estarem bloqueadas por ele ter usado termos homofóbicos, termos proibidos pela justiça. E como é que ele conseguiu isso? Através de cortes da internet. Ele fazia, meninas, ele contratava e pagava adolescentes e subempregados para cortar os seus vídeos e programar na internet. E ele pagava, virou um verdadeiro exército. Ele pagava por visualização, por campanha, por lançamento, fazia concurso, promovia ranking, dava prêmio. Um dos prêmios, por exemplo, era uma visita à mansão dele na Romênia. Isso lembra vocês alguma coisa? Essas apurações que a gente está fazendo sobre como atua Pablo Marçal. O próprio Marçal disse isso numa entrevista para a Jovem Pan, vou recuperar as aspas dele aqui, ele falou, olha, eu fiz um campeonato, eu tenho 4.000 pessoas nesse campeonato de corte, que paga até um dinheiro relevante. E aí ele fala, eu modelei um americano, ele não diz o nome, mas ele diz que fez isso e se tornou o cara mais pesquisado do mundo da internet, Andrew Tate. E aí o Marçal continua, mas só tinha vídeo bonzinho. Daí o pessoal começou a me perguntar e eu percebi que os vídeos polêmicos tinham 40 milhões de visualizações e pensei, é isso aí que eu quero. Eu fui conversar com o Ícaro de Carvalho. O Ícaro de Carvalho é um especialista em mídia digital, redes sociais, o cara entende tudo. E aí ele estava me explicando que é por isso que o Marçal põe o boné, tira o boné, troca de camisa, faz cenas engraçadas, deprimentes, ataca os adversários. E aí o Ícaro usou a seguinte expressão para mim, ele falou, olha, o Pablo vira uma realidade paralela, ele alimenta esse mundo de corte e distribuição. E na avaliação dele, a liminar que jogou por terra as redes dele não altera nada. Ele me disse o seguinte, derrubar a conta principal é indiferente, porque todo o tráfego, a entrega, os cortes estão fora de lá. A página principal, segundo o Ícaro, ela é só a vitrine. A suspensão das redes só serve para se falar disso. Então, a avaliação dele, também conversei com o João César de Castro, da UERJ, ele disse que é muito mais eficiente que o método de Bolsonaro. Porque o que Bolsonaro fez em 2018, inspirado no Bannon? Em vez de fazer uma campanha tradicional, voltada para propostas, propaganda de TV, etc., etc., ele fez um microdirecionamento. Então, você tinha ali micromensagens, né, mensagens voltadas para cada público. Então, evangélicos com Bolsonaro, gays com Bolsonaro, idosos com Bolsonaro. Isso era distribuído através dos famosos disparos em massa nos grupos de WhatsApp e perfis de Twitter. Alguns falsos, alguns verdadeiros, mas nada disso envolvia pagamento. Todo esse esquema de cortes que o Pablo Marçal criou, inspirado no Tate. E aí, Andressa, eu ouvi avaliações diferentes. O professor
João César de Castro me disse, olha, Raquel, isso que o Tate faz e o Marçal faz é gênio nos negócios, mas é proibido pela lei. Então isso vai acabar sendo derrubado pela justiça. Já o Ícaro me disse o seguinte, 2026, todos os candidatos vão ter isso. Pois é, a grande novidade dessa eleição e para a qual ninguém estava preparado, né, Raquel? Tá todo mundo muito preocupado aí com a inteligência artificial, como é que os candidatos iriam usar isso, e vem o Marçal e traz essa novidade. Agora, vamos lembrar, né, a gente está falando de eleição, esses cortes são em cima de polêmicas criadas pelo Marçal e não se discute a cidade, né? Porque também o eleitor já está muito cansado de propostas, né? Eu venho repetindo isso aqui no nosso programa, porque as pesquisas indicam isso, né? Que o eleitor já está cansado, ele já não acredita mais em promessa de político. E o Marçal pegou essa estrada, né, de falar aquilo que o eleitor está querendo. Acho que é uma coisa muito interessante, Raquel, eu venho estudando um pouco sobre o modus atuante da direita, desde a eleição do Jair Bolsonaro, e a gente tem a impressão de que tudo que eles fazem é algo espontâneo, mas na verdade não, né? Eu acho que você mostrou muito com essa sua apuração de que não é nada espontâneo, é tudo muito pensado para parecer espontâneo, que essa é a verdadeira linguagem das redes sociais, mas tem uma estratégia para poder, né, chegar às pessoas, nesse caso, aos eleitores, né, e fazer com que eles praticamente viciem ali, né, nessas redes e já não questionem mais. Então, parece que tudo é espontâneo, mas, na verdade, tem toda uma ideia aí por trás de como fazer com que, né, essas pessoas fisguem, né, quem está do outro lado da tela, apenas passando ali, buscando conteúdo. E quanto mais polêmica na internet, a gente sabe que mais audiência isso gera, né? Acho que o Marçal vai precisar contar para a gente em algum momento quanto que ele está ganhando do YouTube com esses vídeos que ele publica ali, que dão muita audiência e também dão muito dinheiro. Vamos lembrar que lá no Bolsonaro, o famoso inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, ele pegou muito isso, né? Apoiadores do Bolsonaro gravavam o presidente falando barbaridades ou criando hashtags, né? Que a gente brinca que tem político que não discursa, cria hashtag, é bem o caso do Marçal e era do Bolsonaro. Isso ia para o YouTube, para essas redes sociais, e eles eram remunerados e muito bem remunerados por isso. Carla, e você, qual que é a sua avaliação sobre esse método do Tate que o Marçal tá inserindo? Assim, pelo que eu pude apurar, tá difícil, né? Um mundo novo que vai alterando o tempo todo. Isso não tinha sido transposto para a política ainda, exatamente porque é contra a legislação. Você não pode pagar as pessoas para promover a sua imagem quando você está dentro da legislação eleitoral, não pagar desta forma, né? Tem um monte de gente que trabalha aí, publicitários, etc., mas não para fazer esse tipo de corte desta forma. Será que isso veio para ficar? Ou a justiça vai reagir? A justiça tem que reagir, né? Ou seja, a gente está diante de uma eleição em que a gente tem uma competição de candidatos, mas a competição de mídias, né? A gente vem do mundo analógico, nós somos pessoas do século passado, vamos dizer assim, né? E a gente está falando da tecnologia de 2024, que já é uma evolução do que foi da última eleição, né? Como disse a antropóloga Rosana Pinheiro Machado, 2020, 2018, 2016, né? Foram as eleições de Facebook, 2020 de WhatsApp e essa do Instagram, né? E efetivamente o marketing digital é um mundo em que se vende de programa de emagrecimento a como conquistar uma mulher, como conquistar um homem, a um político. E, no caso, o melhor vendedor do Pablo Marçal é ele mesmo, que já vende a consultoria, né, de vencedor, e ele pega numa veia muito estratégica, né, muito que é o otimismo do empreendedor, né, que muita gente enxerga o empreendedorismo como se fosse algo novo no Brasil e para um país com uma economia
precarizada, o emprego informal ou o bico é algo que existe desde que o Brasil é o Brasil, né? Então, ele, vamos dizer, gourmetiza, né? Ou seja, tem um movimento que gourmetiza, né? Que trata uma estética do empreendedorismo, e ele faz isso muito bem. É impossível negar que ele não faça bem. Eu só sempre mantenho a cautela, porque na hora H, eu não sei como é que vai cair na cabeça do eleitor certas notícias que têm saído, como a de ontem, da Folha de São Paulo, sobre Marçal foi solto após delatar comparsas da Polícia Federal, quando ele foi preso em 2005 por causa daquele caso que já prescreveu, que ele deveria ter ido para a prisão por causa de participação numa quadrilha que realizava fraude bancária com idosos, né? Então, a gente não sabe como isso vai cair. A Andresa falou uma coisa muito importante aqui sobre a rejeição feminina. Ele aumentou, segundo o Datafolha, a participação do eleitorado feminino. Mas, massivamente, são os homens que votam e que migraram, saíram do Nunes para o Marçal. Não sei. As mulheres têm nos surpreendido no sentido social, né? Ou seja, da participação social muito mais atenta. Se a gente olha os dados, por exemplo, das perdas de voto, da perda de votos do Nunes, a gente vê que ele perdeu, para o Marçal, a gente vê que ele perdeu muito mais homens do que mulheres. A média de eleitor mulher se manteve ali fiel ao Nunes, entre ali das perdas que a gente está falando dentro do grupo bolsonarista, né? Olha, a percepção que eu tenho das apurações, conversando, é que o Marçal conseguiu entrar no eleitor bolsonarista, principalmente, e onde ele sai dessa fatia, né, desta bolha, é no eleitor de periferia jovem. Ele entra ali por conta dos canais que ele fez ali com os baile funk, ele está trabalhando muito bem essa área, isso gente da própria campanha do Boulos reconhecendo isso, né? Que a esquerda não consegue entrar ali, que ele está entrando ali.